Fala galera, hoje é dia de torneio de campeões. É uma história da Marvel, escrita por Bill Mantlo, Mark Gruenwald e Steven Grant e desenhada por John Romita Jr. no ano de 1982. Todos os super-heróis da Terra desapareceram e a vida no planeta é mantida de refém, fazendo parte de um jogo de seres com poderes além da compreensão. Um jogo chamado Torneio de Campeões. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois. E é muito importante que você me siga no Instagram e no Twitter, onde eu sempre comento sobre as novidades do canal. O link para isso tá aqui na descrição. E agora sim, vamos pra história, senta aí. Tenta que lá vem a história. A história começa em algum lugar do cosmo, onde dois seres fazem o acordo de um jogo que envolve os heróis da Terra, a vida e a morte. Logo em seguida, vemos heróis pelo mundo, onde os Vingadores, por exemplo, estão treinando sem preocupações, quando de repente eles desaparecem. Isso começa a acontecer por todo o planeta. Heróis de todas as nações, independente do que estejam fazendo, começam a sumir. O Quarteto Fantástico, durante um banquete em sua homenagem, são teletransportados. X-Men, durante seu treino, também. Homem-Aranha, enquanto escalava um prédio. Demolidor e Cavaleiro da Lua pelas ruas. Todos, realmente todos os heróis, são envolvidos numa espécie de energia vermelha que os faz desaparecer. E todos surgem ao mesmo tempo numa espécie de arena localizada numa nave que orbita a Terra. Ali, a maioria dos heróis não se conhecia ainda e se encontram pela primeira vez. Mas não existe muito tempo para apresentações, porque logo surge o seu anfitrião, o homem que os transportou ali, o Grão-Mestre. Ele vem acompanhado de uma entidade encapuzada que prefere não revelar sua identidade por enquanto. Então rapidamente os heróis questionam do que se trata aquilo, e o Grão-Mestre explica. Ele é um dos anciões do universo, um grupo dos últimos seres de suas raças que ainda vivem. Inclusive eu fiz um vídeo dedicado a eles, e se você quiser entender melhor o que é um ancião do universo, dá uma olhada no link aqui na descrição. Um dos anciões, considerado irmão do Grão-Mestre, é o Colecionador, e ele foi morto há pouco tempo quando houve o conflito contra Korvac, na HQ A Saga de Korvac. Acontece que o Grão-Mestre queria ressuscitá-lo, então para isso fez uma aposta com aquela entidade ali ao seu lado. Caso ele vencesse, seu irmão seria trazido de volta. Caso perdesse, ele próprio seria morto. A ideia é reunir um grupo de 12 heróis de cada lado, e eles devem encontrar partes de um artefato da entidade desconhecida chamado Globo da Vida. E o grupo que encontrar mais peças primeiro, vence. Algo simples, mas que pode ter consequências não tão simples assim. Para obrigar que os heróis participem, aquela entidade desconhecida colocou todos os seres vivos do planeta Terra em animação suspensa. E caso os heróis se recusassem a participar, todos ficariam nesse estado para sempre. E para lhes dar um incentivo a mais, o Grão-Mestre promete que se o seu time vencer, ele garante que nunca mais vai usar os habitantes da Terra em nenhum dos seus jogos, como já fez no passado. E a desconhecida os incentiva a lutarem por ela, oferecendo estender a vida do Sol por mais de 1 milhão de anos. Então, sem outra opção, os times foram escolhidos como marionetes. E assim se iniciava o Torneio de Campeões. Como eram 4 partes do globo, os 12 participantes foram enviados em 4 grupos para lugares diferentes do planeta, onde estava localizada cada parte da relíquia. Assim, os primeiros contendo Demolidor, Talismã e Estrela Negra da equipe do Grão-Mestre encontram Solaris, Garota Invisível e Punho de Ferro da equipe da Desconhecida. Eles foram transportados ao Polo Norte, onde precisam encontrar o pedaço da relíquia. As condições do torneio os obrigavam a levar o jogo a sério, e assim os heróis preferem se dividir.
Isso faz com que eles encontrem integrantes da outra equipe e, para evitar que vençam, entram em conflito. Estrela Negra, uma super-heroína soviética, voa e encontra o super-herói japonês Solaris, iniciando uma batalha. Garota Invisível encontra o aborígene australiano chamado de Talismã, enquanto Punho de Ferro usa suas artes marciais contra as artes marciais do Demolidor. O combate de Solaris faz com que uma de suas rajadas flamejantes atinja o solo congelado, revelando o pedaço do globo escondido ali nas águas. Todos tentam alcançá-lo, inclusive o Talismã usa seu poder onírico nos oponentes. Mas o Demolidor, com seus sentidos aguçados, sente as vibrações daquela relíquia e é ele quem a alcança, dando o primeiro ponto ao Grão-Mestre. O segundo encontro é entre Defensor, Capitão Britânia e Mulher Hulk do time do Grão-Mestre contra Homem de Ferro, Cavaleiro das Arábias e Sabra do time da Desconhecida. O local que eles surgem é uma cidade fantasma no Velho Oeste, onde o conflito de ideologias é forte entre o Cavaleiro das Arábias e a Sabra, que é judia. Isso separa a equipe, fazendo a outra seguir separada também. Sabra, uma heroína israelense, luta contra a Mulher Hulk, enquanto o Homem de Ferro encontra o Defensor, um herói argentino, e o Capitão Britânia luta contra o Cavaleiro das Arábias. A Sabra perde a batalha, mas do outro grupo, Cavaleiro das Arábias e Homem de Ferro nocauteiam seus inimigos. E na chaminé de uma das casas, eles encontram a relíquia brilhando. Só que a Mulher Hulk tenta impedi-los lutando contra o Homem de Ferro. E então o Cavaleiro das Arábias aproveita a distração e é ele quem recupera o artefato. Assim ganhando um ponto para a Desconhecida e igualando o placar em 1-1. O terceiro encontro é entre Wolverine, Coisa e o Peregrino do time do Grão-Mestre contra a Vanguard, Anjo e Pantera Negra do time da Desconhecida. O local que surgem é um tipo de vilarejo antigo e assim como os outros, eles também acham melhor se separar para procurar o artefato. O que acaba gerando conflitos individuais, como o dos dois heróis alados, o Anjo e o herói francês Peregrino. O Wolverine, com seu instinto animal de carcaju, enfrenta o também com habilidades selvagens Pantera Negra. E usando a força bruta, segue o combate entre Coisa e o herói soviético Vanguard. O Coisa sai como vitorioso e parte para auxiliar o Wolverine no combate contra o Pantera, mas percebe a agressividade do mutante que luta realmente a sério, capaz de ter intenções de matar o seu combatente ali. Por sorte, o Coisa chega e os distrai. Mas nesse momento, Wolverine e Pantera Negra farejam algo estranho próximo a umas ruínas no vilarejo, onde o Coisa, com a sua força bruta, cava o solo e encontra a terceira parte, dando ponto para o Grão-Mestre, deixando o placar como 2-1. O último encontro é entre Sasquatch, Capitão América e Blitzkrieg, do time do Grão-Mestre, contra Tempestade, Trevo e Homem Coletivo do time da Desconhecida. O local que surgem é alguma floresta tropical da América do Sul, onde Blitzkrieg, um herói da Alemanha Ocidental, usa seus poderes elétricos para sobrevoar o local onde encontra a Tempestade, gerando assim um conflito. Sasquatch, da Tropa Alpha, é encontrado pelo chinês Homem Coletivo, com poderes de se multiplicar e de invocar a força dos habitantes do seu país. Com isso, eles se enfrentam, deixando o Capitão América pela floresta, onde encontra a heroína da Irlanda, a Trevo, com poderes de boa sorte. Tanta boa sorte que durante o conflito onde Blitzkrieg gera um vórtice que revela o prêmio em meio às árvores, Trevo estava exatamente no local certo, na hora certa, e é ela quem pega a relíquia. Com isso, algo curioso acontece. Na teoria, o ponto seria da Desconhecida, deixando o jogo 2-2, mas o ponto foi dado na prática para o Grão-Mestre, fazendo ele ganhar em 3-1. Sinceramente, isso foi um erro dos editores da Marvel na época, onde ninguém percebeu que isso tinha acontecido e passou sem que tivessem prestado atenção.
Só que isso tentou ser melhor explicado um pouco mais pra frente. Com os jogos finalizados, o Grão-Mestre é o vencedor em 3-1 então, ganhando o poder para ressuscitar o seu irmão. Só que os heróis percebem como aquela entidade desconhecida manipula o globo da vida e sentem algo de estranho na sua presença. Até que o talismã usa seu poder onírico para fazer a garota invisível se aproximar daquela entidade para ver realmente quem ela é. E ao tirar o seu capuz, todos os heróis sentem um medo correr pelo seu corpo, porque aquela entidade é a própria morte. Essa inclusive é a primeira vez que ela era revelada a esses mortais. E claro que só ela seria capaz de ter o poder necessário para manter toda a vida em animação suspensa na Terra, ou ser a única capaz de oferecer a ressurreição de alguém como prêmio nesse jogo. Só que a morte é traiçoeira e diz ao Grão-Mestre que ele venceu sim. Ele pode trazer seu irmão de volta, mas para trazer alguém de volta, uma vida deve ser trocada por outra. E para ressuscitar um imortal como colecionador, o preço é muito mais alto. A vida deve ser também a de um imortal. Assim, o Grão-Mestre deveria dar a sua própria vida pela do seu irmão. Só que a morte lhe dá uma outra opção. A vida de todos os heróis que estão ali seria equivalente à vida do colecionador. Mas o Grão-Mestre é honrado em sua palavra e prometeu que, caso vencesse, nunca mais usaria os humanos em seus jogos. Assim, ele precisa jogar conforme suas próprias regras até o fim, dando a sua vida e trazendo o colecionador de volta. Dessa forma, terminando com o torneio de campeões e devolvendo os heróis e a população exatamente no momento que foram retirados do planeta. E mostrando como num jogo de vida e morte, é a morte que realmente faz as regras. A história principal termina aqui, mas o erro da contagem acabou forçando a Marvel a trazer uma história 5 anos depois, onde na época os Vingadores eram divididos entre Costa Oeste e Costa Leste. Aqui, os heróis são levados até os domínios da morte, onde encontram o Grão-Mestre, que revela que a contagem foi para favorecê-lo, porque esse era um plano da própria morte para levá-lo morto. Mas que na realidade era o Grão-Mestre que tinha um plano maior. Ele sabia que isso aconteceria e que ele seria levado pela morte, e ali no seu reino, ele poderia estudar o comportamento da entidade, esperando o momento certo para atacar e roubar o seu poder. Então é isso o que ele fez. O Grão-Mestre atrai os heróis e gera novos conflitos que fazem a própria morte surgir, onde nesse instante o Grão-Mestre a aprisiona. Então ali, o ancião cria bombas de vida que ao explodir iriam gerar uma nova espécie de Big Bang, onde ele teria todo um novo universo para jogar o jogo da vida, projetado por ele próprio. E para impedir que os heróis partam atrás das bombas, o Grão-Mestre faz réplicas de heróis e vilões que estavam supostamente mortos na época, como Capitão Marvel, Norman Osborn e até mesmo Bucky Barnes. 12 dos heróis que foram levados ali contra 12 super seres ressuscitados, gerando conflitos como de Capitã Marvel contra Capitão Marvel, Surfista Prateado contra Korvac e Capitão América contra Bucky. Pelo Reino da Morte, eles se enfrentam e destroem as bombas, mas no processo quase todos acabam realmente mortos, deixando no fim somente Capitão América e Gavião Arqueiro vivos. Onde o Grão-Mestre diz possuir mais bombas e nada poderia impedi-lo agora. Mas nesse momento é o Gavião Arqueiro quem tem uma ideia e usa o vício em jogos de azar do Grão-Mestre a seu favor. Usando 2 de suas flechas, o Gavião coloca a ponta em uma delas e diz que quer apostar com o ancião. Caso ele escolha a flecha que tem ponta de uma de suas mãos, ele ganha e destrói o universo. Caso ele perca, ele os deixa em paz. E mesmo diante da vitória certa, o Grão-Mestre viveu sempre em função dos jogos envolvendo habilidade ou sorte. Então o seu vício o obriga a aceitar.
e ao escolher a flecha sem ponta, ele é derrotado, fazendo com que o Grão-Mestre perca a concentração, deixando a morte se libertar e bani-lo do seu reino. Depois disso tudo, o Gavião Arqueiro revela que a flecha que o Grão-Mestre tinha escolhido era com a ponta, mas antes de entregá-la, com um truque que aprendeu na época do circo, o Gavião atirou com uma de suas mãos, porque a sua sorte é ele próprio quem faz. Com isso, a morte lhes dá um sinal de agradecimento e restaura por completo o planeta Terra, trazendo à vida todos os que estiveram em combate naquele lugar, terminando assim com todos os problemas. E sendo inclusive revelado que o Grão-Mestre não foi destruído. A morte apenas o exilou no mundo dos vivos, evitando que ele volte a encontrá-la, condenando-o à vida eterna, acabando de uma vez por todas com a ameaça que o Grão-Mestre iniciou no Torneio de Campeões. E é desse jeito que termina a história. Em 1982, as Mega Sagas não existiam. Os crossovers entre heróis eram raros. Por isso, Torneio de Campeões é uma HQ tão importante. O roteiro é simples até, é só um motivo para colocar heróis contra heróis. A leitura é datada, mas você precisa levar em consideração a época que foi feita. E a arte do Romitinha nessa época ainda era boa. Mas o maior triunfo dessa HQ é realmente ser um enorme encontro de personagens. Torneio de Campeões veio antes de Guerras Secretas, por exemplo, e aqui o conceito de colocar tantos heróis juntos era algo totalmente novo, até mesmo para os próprios personagens, porque muitos deles se conheceram nessa história. Durante a própria HQ, os personagens comentam que no máximo tinham ouvido falar de um ou de outro, mas muitos, no fundo, foram apresentados aqui. E inclusive vários heróis que ganham destaque aqui são bastante desconhecidos até mesmo para os leitores veteranos. Normalmente, um leitor de super-heróis adora esse tipo de gigantesca interação entre personagens, e tudo começou exatamente aqui. Por isso, pode ser considerada uma história bem simples hoje, mas para a época foi um marco dos quadrinhos. A competição foi também homenageada no filme Thor Ragnarok, onde o Grão-Mestre faz um batizado Torneio de Campeões em Sakaar, onde acontece a luta entre Hulk e Thor. E como curiosidade, de primeiro momento, a HQ era para ser um especial das Olimpíadas, mas pelo evento ser em Moscou, existia uma tensão aí com os Estados Unidos na época, e o projeto foi engavetado até que apareceu a ideia para fazer essa história. Existiram outras HQs com o mesmo título lançadas depois, e também existe um jogo chamado Torneio de Campeões, que é muito conhecido atualmente e é totalmente baseado nesse arco original. Torneio de Campeões é uma história leve e básica que coloca heróis uns contra os outros. É algo para ler e não pensar muito, mas que, sem você saber, é responsável por iniciar esses mega encontros de heróis. Ou seja, é sim um marco das HQs. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.